sim, eu sei o que você está pensando. Será que está começando o nosso próximo bloco das nossas atividades online do Unicinos Conecta? E a resposta é: está começando sim. Uma salva de palmas para o Unicinos Conecta. Que maravilhoso! Eu também sei que você está aí assistindo já há um tempo, então não vou me apresentar, tá aqui o GC, o Eric Clapton, mas se você está chegando agora, eu sou o Eric Clapton aqui, o apresentador, que tem GC, aqui a gente é muito chique, o SBT tá ligando aqui chorando, meu Deus, como é que vocês conseguem? Depois a gente explica, Silvio Santos, relaxa. Perguntas que vocês devem estar se fazendo, é de verdade esse painel bonito aqui? É! E eu também tô pensando em ligar um Play 2 aí, ver se funciona um Bomba Pet bonito aqui, um GTA Rio de Janeiro, mas depois a gente descobre. Depois, porque agora a gente vai seguir com as nossas atividades e uma coisa que vai ser de muito interesse se você está pensando o que você vai fazer da sua vida, qual o curso que você vai seguir, qual a universidade, então fique atento, porque agora a gente vai conversar sobre a internacionalização na Unicinos, quais são os formatos que você pode optar e como você pode se internacionalizar durante a sua faculdade. Ficou interessado? Eu também. Então, para a gente trocar uma ideia, quem vai nos agraciar com esse conhecimento é a Sara Rudnick e a Jeane Cortesia. É com vocês, meninas. Obrigada, boa tarde, pessoal. Espero que estejam aproveitando a programação, né, para conhecer aí. Eu me chamo Sara Rudnick, eu sou a líder do escritório de internacionalização da Unicinos e hoje quem me acompanha para falar com vocês é a Jeane Cortesia, né, professora do Línguas. Jeane, quer dar um oi para o pessoal? Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada por virem aqui hoje, né, conhecer um pouquinho, né, do que é essa internacionalização, né, e o estudo de línguas. Isso mesmo. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do que o Unicinos oferece para que vocês tenham uma trajetória de internacionalização durante a graduação de vocês. Talvez vocês já chegaram aqui, já tiveram isso durante o ensino médio, né, ou estão tendo essa experiência, talvez muitos de vocês ainda não tiveram nenhuma experiência nessa área. Então, a gente vai começar bem do básico mesmo, né, para abordar exatamente as formas que são possíveis, né, fazer, ter uma experiência de internacionalização e entender por que isso é importante, né, tão importante nos dias de hoje, se vocês depois, né, da graduação ou durante a graduação ainda vão estar buscando oportunidades não apenas aqui no Brasil, mas também, né, no exterior, que abre tantas portas para tanta gente, né, em todos os lugares. Então, aqui na Unicinos, nós temos, chamamos, né, a internacionalização, ela assume, às vezes, o caráter de intercâmbio, a palavra que vocês mais conhecem, né? Mas quando vocês entrarem na Unicinos, vocês vão encontrar essa palavra como mobilidade acadêmica internacional. Esse é o termo que a gente costuma usar aqui dentro, e é o que vocês vão ver, né, quando tiverem acesso, então, a essas editais, enfim, seleções, divulgações. E dentro da Unicinos a gente tem 4 formas, basicamente, que essa mobilidade acadêmica internacional assume. Ela pode ser de longa duração para a gente são mais de 4 meses, né? Quase um semestre, podendo se tornar um ano também, vocês podem escolher. Pode ser de curta duração, então até 3 meses, isso pode ser uma viagem de estudos de 2 semanas, pode ser um summer school, enfim, pode assumir diversas formas, tá? De acordo também com a viabilidade dentro, né, de orçamento e também de tempo de vocês, porque a gente sabe hoje, né, como é difícil às vezes conseguir ficar talvez um semestre fora, e hoje a gente tem várias opções de curta duração também. E além disso, é possível fazer essa mobilidade acadêmica de 2 formas. A presencial, ou seja, você sai daqui e vai para um outro país, outra universidade, ou você também pode fazer isso de forma virtual, né? Se você é um aluno EAD nosso, ou também um aluno do presencial que não deseja, né, ou não tem condições de, nesse momento, sair, ou quer se preparar para um momento posterior fazer, né, a mobilidade presencial, é possível hoje, então, a gente fazer essas atividades de forma virtual. Muito por causa da pandemia também. Então, falando um pouquinho, né, da pandemia, o estado que isso deixou, né, essas questões de intercâmbio, como afetou, não afetou. Hoje a Unicinos já está voltando, né, com as suas atividades, a gente ficou realmente um período parados, mas os países que estão com fronteiras abertas e as universidades que estão trabalhando já, né, tranquilamente, estão recebendo os nossos alunos. Então,
vocês já podem, né, começar a pensar em mobilidade logo no início, né? E o importante é que vocês realmente se planejem desde o início da faculdade para que, quando chegue o momento certo, vocês estejam preparados, que geralmente acontece entre o terceiro e o quarto ano aí da faculdade, que é onde a gente costuma ter mais alunos saindo, tá? Então, na mobilidade presencial, como é que a gente trabalha? A gente tem diversos programas nesse sentido, a gente tem programas, por exemplo, o programa MAGES, ele é um programa da Rede Jesuíta Internacional, e ele trabalha não apenas o intercâmbio em si, para uma lista de série de países, mas o aluno que faz esse programa de intercâmbio, ele também vai estar envolvido num curso de sustentabilidade global. Então, a gente tem diversos programas com diferentes perfis, né? A gente tem focado para alunos de certas áreas também. E os programas, então, eles permitem que o aluno, né, realize até 2 semestres no exterior. E hoje a gente tem uma lista de mais de 30 países, então, com instituições parceiras, né? Eu vou passar para vocês daqui a pouco o nome dos países, para vocês conseguirem se visualizar, né, dentro de talvez de algum deles. E se vocês tiverem dúvidas depois de quais são as universidades, né, vocês podem procurar no nosso site ou entrar em contato conosco também. Então, essa é a modalidade presencial. É a mobilidade que a gente mais tem alunos participando, né? É o que mais atrai o nosso aluno, digamos assim. Mas a gente também... e nessa modalidade, o aluno ele é isento de taxas acadêmicas na universidade de destino. Na maioria dos nossos editais, né? O aluno só vai fazer o pagamento, então, das mensalidades na Unicinos, ele fica desobrigado, então, de fazer o pagamento de mensalidade na universidade do exterior para onde ele está indo. Esse processo seletivo, normalmente, ele é aberto no início de um semestre letivo. Então, se vocês têm planos de começar a fazer uma mobilidade em 2023, por exemplo, 2022, segundo semestre, né, já é o momento de se preparar, manter essa documentação, fazer esse planejamento para ir no semestre seguinte, tá? Isso para todos os nossos programas, todos funcionam assim. E além da mobilidade virtual, então, que a gente daí consegue, né, fazer essa participação, não precisa ser um semestre completo, vocês podem escolher 1 ou 2 atividades acadêmicas para fazer esse teste, né, ver como vai ser, enfim. E vocês também fazem o aproveitamento de créditos, né, que nem toda mobilidade exige-se aproveitamento de créditos. Isso é importante falar para vocês terem ideia, né, que nunca vocês vão fazer uma atividade que não vai ser aproveitada, pelo menos, né, e, enfim, todo esse tempo fora também acaba contribuindo, né, para que vocês consigam finalizar o curso de vocês dentro do tempo certo, né. Então, é tão importante que vocês criem um plano de estudos quando vão fazer isso, vocês têm todo o apoio nosso do escritório de internacionalização e também da coordenação do curso de vocês, né, para criar esse documento, né, que é um acordo, digamos assim, entre as duas universidades, dizendo esse aluno vai fazer essa disciplina aqui, né, essa atividade acadêmica que tem a mesma equivalência que essa outra aqui. Então, tudo isso, né, está incluso nesses programas de mobilidade acadêmica, tanto presencial quanto o virtual. Nossos parceiros para essas atividades, então, envolvem, aqui na América Latina temos diversos parceiros, tanto na Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, no Equador, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Quase toda a América Latina, né, em sua totalidade, a gente tem opções para os alunos, né? E é desses países também que vocês talvez terão colegas, né, que virão, quem sabe, participar com vocês também da sala de aula, né, que também é uma forma de se internacionalizar, tendo contato com outras culturas, né? E na América do Norte trabalhamos então com Canadá e Estados Unidos, dependendo do curso, né? Na Ásia, Coreia do Sul, China, Japão e Índia existem possibilidades. E na Europa, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal, Suécia, Suíça e Turquia. São vários idiomas, né, Jane? Com certeza. São vários idiomas. Tem para estudar aí ainda. É, bastante coisa para estudar aí. E, enfim,
todas essas opções, né, elas têm seus requisitos, enfim, tudo isso é publicado sempre com pelo menos 1 mês e meio de antecedência de editais, a gente costuma trabalhar, né? Então, para que vocês acompanhem e vejam esses programas e novos programas que possivelmente venham surgir no futuro, né? De novas oportunidades para os alunos do Unicinos. Além disso, né, quando a gente fala de curta duração no exterior, a gente tem diversos cursos que trabalham com as viagens de estudo. Então, as viagens de estudo de alguns cursos são obrigatórias, né? São atividades que promovem, né, essas viagens internacionais para ampliar essa experiência de aprendizado de vocês num outro contexto, né? E os cursos né, fazem esses tipos de atividade hoje, né, na América Latina, a gente tem o curso de design, de direito, de administração, gestão comercial e processos gerenciais, que sempre fazem, né, essa viagem internacional aí, geralmente de 2 semanas, costuma ser todas as nossas viagens de estudo. Na Europa, a gente tem os cursos de design e relações internacionais. O design, por exemplo, vai para a Itália, né, acompanhar Milão, enfim, né, todas as coisas aí. Relações internacionais tem uma passagem aí por Genebra, capital de todas, né, capital não, né, mas o centro de várias organizações internacionais aí importantes. Então, isso realmente abre, né, portas para os alunos que estão querendo conhecer esse meio, que às vezes, né, só estudando aqui a gente não vê tudo isso acontecendo, né, e perde oportunidades. Mas a gente sabe também hoje como também algumas questões, né, principalmente relacionadas ao câmbio. O euro, né, tá muito caro, o dólar tá muito caro, e assim, a gente não pode esperar sempre, né, que a porta do exterior se abra, né, mas a gente tem opções hoje na Unicinos para que vocês internacionalizem o currículo de vocês já aqui, sem precisar fazer essa saída, né, obrigatória aí, a não ser que o seu curso seja obrigatório. Aí, enfim, né, vocês vão ter que fazer porque faz parte do currículo. Mas os outros cursos que não têm essa opção obrigatória, a gente também, todos os currículos da Unicinos, né, são trabalhados com inserção de temáticas internacionais, né, isso é sempre importante, toda essa questão global é trazida para a sala de aula. Além disso, a gente já conta, né, com um catálogo aí de atividades acadêmicas em língua adicional, especialmente em inglês, né, para que vocês realizem aqui conosco, quem sabe se preparando, então, né, para fazer uma atividade aqui em inglês antes, para depois ir para o exterior, se sentir mais confortável. E também existem atividades acadêmicas com a participação de colegas estrangeiros, né, que venham aqui para um semestre regular, ou então uma atividade com participação de estrangeiros em algumas atividades específicas dentro da sala de aula. Então, pode ser que vocês desenvolvam dentro da atividade de vocês com o professor um projeto em conjunto com alunos de outra universidade, ou alguma coisa nesse sentido, que é hoje o que a gente chama de COIL dentro da educação. Então, existem diversas formas, né, de vocês buscarem essa internacionalização. E a primeira etapa delas, né, é vocês se prepararem para poderem aproveitar, né, de bastante esse momento. O que a gente sempre, né, lembra os alunos quando estão pensando a respeito disso, então? É essencial que vocês invistam, né, no conhecimento em uma língua adicional, porque com exceção, né, de mesmo Portugal, se vocês falarem, eu quero conhecer Portugal, falam português. Hoje, muitas aulas em Portugal já são em inglês também. Então, dependendo da área que vocês, né, forem buscar, pode ser uma opção. Além disso, né, para que vocês sejam selecionados, vocês têm que passar por uma seleção para conseguir também essas vagas que a Unicinos tem com os parceiros no exterior. Vocês também precisam ter um bom desempenho acadêmico. Muitas das seleções são baseadas exatamente na média, né, que vocês atingiram durante todo o período que vocês já estão estudando. Então, alunos com notas melhores, com certeza, né, passam a ter prioridade em relação aos demais alunos, tá?
E o que a gente sempre aconselha é que vocês tenham pelo menos 20% do curso concluído para conseguir realmente fazer um aproveitamento melhor, né, dessa atividade no exterior, para vocês não irem, né, sem nenhum conhecimento da área de vocês, não chegarem lá cruz, né, importante. Ainda mais, né, se vocês vão fazer até, né, se for uma língua adicional, né, Giane, ainda vai ter que saber os termos técnicos de outra língua, né? Então é bom a gente conhecer em português primeiro, e daí depois, né, pensar nessa transbordamento aí para outras, né, vias. Então é dessa forma que vocês se preparam. E aí, Giane, agora é contigo, quero que tu fale para eles especialmente sobre essa língua adicional aí, né? Por que é tão importante e como a gente pode estar ajudando vocês, mesmo ainda não sendo alunos da Unicinos, né, de graduação, a ativarem, talvez, né, melhor essa capacidade que vocês têm aí de comunicação. Isso, ótimo. Obrigada, Sara. A gente vê que a gente pode perceber que nós temos várias oportunidades, né, de intercâmbio, né? São várias possibilidades. E essa possibilidade, né, ela se torna real a partir de um conhecimento de uma língua, tá? Eu não vou negar para vocês que realmente em inglês, né, com inglês a gente consegue fazer muita coisa, mas também podemos, né, para quem já tem um conhecimento bom da língua inglesa, né, também pode também pensar em investir num outro idioma, né? Daqui a pouco pode ir para um outro país, vai conseguir fazer muitas coisas, né, com esse outro segundo idioma. Então, é bem importante a gente já se preparar, porque quando chegar lá, quando vocês tiverem essa oportunidade, vocês também vão ter que estar prontos com essa questão das línguas, né? Então, nós estávamos conversando, eu e a Sara, né? E aí a gente ficou se perguntando, mas então, né? Por que a gente precisa estudar línguas, né? Primeira coisa, para participar da mobilidade acadêmica da Unicinos, né? Mas, além disso, né, o estudo de uma língua, ou saber, né, uma língua que não é a nossa língua materna, né, ela ajuda na nossa autoestima, né, ela nos dá essa confiança para a gente poder também encarar o diferente, se a gente vai para algum outro lugar, né? Ela também nos ajuda, né, quando a gente vai numa viagem, a gente aproveita melhor, tá? Tudo que tem, tudo que aquele lugar nos oferece, né? A gente consegue fazer mais amigos, né? Sabendo essa língua adicional, né? Ajuda também quem nunca ouviu, né, falar que quem estuda línguas previne Alzheimer, né? Então também ajuda nessa nossa saúde cerebral, né? Abre então um leque de oportunidades, nos dá acesso a novos conhecimentos, a novos conteúdos, algum material, artigos que ainda não foram traduzidos ou que eles ainda não estão à nossa disposição. A gente pode fazer uso disso e correr na frente, né? Então, informação hoje, nossa, é tudo, né? E se a gente já tem ela assim bem fresquinha ali, né? Melhor ainda. Enfim, falando também em oportunidades também, além da Unicinos, né? Depois que vocês passarem pela mobilidade acadêmica, né? Isso sempre conta né, no currículo de vocês, para abrir portas para outras, né, oportunidades de trabalho, que realmente é o que vocês buscam, né? O estudo para que depois, né, ou junto ou após, né, a sua graduação, para outras, né, para outras oportunidades com relação ao trabalho, que podem também ser viagens, né, que seja relacionado a esse business, né, que vocês podem usar essa língua que vocês estudaram, né? E além de tudo isso, você se torna um cidadão global, tá? Então, é muito legal a gente poder hoje, assim, né, vamos dizer assim, assistir uma série, né, escutar uma música, ou quando a gente recebe aqui na Unicinos também, eu como professora de inglês, né,
aqui do Unilínguas, a gente recebe muitos estudantes também estrangeiros, então é tão bom recebê-los, né? E eles ficam tão felizes também da gente poder também se comunicar na língua deles, né? Então, isso abre uma possibilidade enorme da gente conhecer não a si mesmo, mas também conhecer ao outro, né? Conhecer uma outra cultura, saber lidar com esse diferente, né? Então, a gente acaba encarando as coisas, né? Porque a gente acaba sendo muito bairrista, muito, né? Aqui no meu lugarzinho, o meu cantinho, né? Isso que eu domino. Mas à medida que eu abro isso, eu abro esses meus limites, né? Eu me torno, então, esse cidadão global, eu entendo melhor o outro, né? Eu acho que pode passar isso. E uma das outras questões também que nós estávamos conversando, eu e a Sara, é com relação a esse nível de proficiência, né? Então, qual é esse nível que a gente precisa atingir? Né? Então, às vezes a gente não sabe. Poxa, será que o meu inglês, o meu francês, o meu espanhol, né? Tá de acordo? Será que eu vou poder me comunicar? Né? Qual é esse nível que eu preciso, né? Então, existe, né, esse um marco, né, que se chama o que se chama o Marco Comum Europeu de Referência para Línguas, que é tipo uma estandarização do que é o conhecimento internacional de uma língua, que nível que eu sou nessa língua. Eu posso ter estudado inglês em vários lugares diferentes, né? Mas qual que realmente é o meu nível, né? Então, na Europa, né? Então, se a gente for pensar assim, qual é o nível, pensando naqueles países todos que falam línguas diferentes ali, qual seria esse nível linguístico, né? Então, foi necessário, então, ter, então, essa ferramenta, vamos dizer assim, para que a gente pudesse, então, medir esse conhecimento. E nesse conhecimento, não sei se vocês estão enxergando bem ali, mas ali na minha mostra, aqui embaixo, uma setinha que vai subindo ali. Então, o A1 seria um conhecimento mais básico, né? De nível iniciante, seguindo para o A2, né? Que aqui para nós, né, no caso do Unilínguas, ele representa o nosso pré-intermediário. Aí no próximo nível B1, né, que ele já chega num nível de intermediário, e depois o B2, então, que é então esse, vamos dizer assim, a Sara pode até me ajudar com isso, né? Mas é o que as universidades parceiras exigem, né? De um nível mínimo, né? Para poder, então, frequentar essas aulas, né? Porque vocês vão para uma outra universidade para ser um aluno e vocês precisam entender, né? Tudo que o professor está passando para vocês, né? Então, o mínimo que seria, então, que eu acredito que a Sara pode confirmar, isso, Sara? Eu vou, Seria... assim, a gente tem diversos parceiros, né? Alguns até aceitam um B1, dependendo da atividade, mas em geral o solicitado, né, pelas universidades estrangeiras que vão fazer toda a análise, né, de vocês para verificar se vocês estão aptos a realmente realizar essa mobilidade é o B2, né, que é o avançado, porque vocês têm tarefas como qualquer aluno, né? Então vocês devem escrever, vocês devem participar de aula, né? E tudo isso exige um nível linguístico um pouco mais aprimorado, né, Giane? Isso aí. E como é que eu vou saber, né, qual que é esse meu nível linguístico, né? Então, aqui no Unilínguas, vocês podem fazer, eu deixei até para o final da minha fala, o teste, né? Isso, vocês podem fazer o teste de nivelamento e ver. Se vocês chegarem nesse teste de nivelamento no pós-avançado, tá? Vocês já estão praticamente no nível B2, certo? Então, acho que é bem interessante até vocês se testarem para saber, claro, esse teste é um teste só de marcar, teria que ver a questão também oral e tudo, né? Não é só isso, né? Mas pelo menos ele é um termômetro. Ele te diz mais ou menos aonde que vocês estão, né? No seu nível linguístico para atingir, então, no caso, esse B2, pensar, eu preciso mais tanto ainda, né? Eu não entrei ainda no ensino, não entrei ainda na graduação, mas eu ainda posso, até chegar o momento de eu fazer minha mobilidade, eu ainda posso atingir esse nível B2, né? Esse nível de proficiência, né?
A gente pode voltar um pouquinho ali. Isso. E aqui, então, no Unilínguas, que é o Instituto de Línguas da Unicinos, né? A Unicinos, então, ela incentiva muito o estudo e o conhecimento, né, de línguas, né? Você pode estudar em inglês 100%, né, 100% online, junto com uma plataforma da Cambridge, né? Você pode fazer níveis intensivos, vocês podem fazer 2 níveis em um semestre, que isso alavanca muito o conhecimento, claro que com o uso da tecnologia, isso também nos ajuda, também nos alavanca esse conhecimento, que é bem legal. E ainda temos, então, um modelo ainda mais tradicional, que os alunos também gostam, né? Que é o presencial, que eu acredito que o ensino, como a Sara comentou, né, já está voltando nessa modalidade. Tem muitos alunos que ainda gostam, né, dessa modalidade, com certeza presencial, mas também temos a opção do online e do francês também, que é 100% online. E, além disso, né, como forma de incentivo, acho que a Sara pode passar para a próxima. Isso. Os alunos, então, que estão matriculados na graduação, eles podem estudar, né, alguns idiomas de forma gratuita a partir da plataforma Lab. Então, vocês têm que ficar bem atentos, né, às ofertas da Lab, onde ali, então, vão aparecer algumas vagas gratuitas para que, né, os alunos da graduação possam estudar alemão, coreano, espanhol, francês, italiano e japonês, tá? Somente o coreano, eu coloquei ali um asterisco, porque o coreano ele é aberto para a comunidade, tá? Então, podem ser os alunos da graduação, tanto quanto os alunos de fora. E os outros idiomas, então, com vagas gratuitas, incentivando, então, essa mobilidade acadêmica, né, através, então, da Alemanha, né, dos países falantes, né, de espanhol, francês, italiano e até o Japão, certo? Pode passar, Sara. O teste de nivelamento, né, como eu tinha falado para vocês, tá? Para que vocês possam, então, medir o seu conhecimento, né? E ficamos à disposição, né? Vocês podem enviar um e-mail, né? Vocês têm acesso à plataforma hoje, né? Todo Conecta aí, onde vocês podem, né, conversar com os assistentes aí que estão para responder perguntas, eles vão nos encaminhar. Se vocês também tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar diretamente para o Unicinos, né? Pedir para conversar com algum de nós. E a gente está sempre, né, aberto aí para conversar sobre oportunidades e tentar atender, né, as demandas que vocês têm, os desejos, né, que vocês têm também para essa colocação de vocês, né, na sociedade como um cidadão global, realmente, como a Giane falou, né, não apenas um profissional, mas também, né, como um ser humano, né, que faz parte dessa sociedade, né. Então, a gente agradece muito, né, o interesse de vocês nesse assunto e a gente fica à disposição, né, para que vocês também desafiem o amanhã com a gente e venham, né, estudar em algum momento com a gente. Se não for na graduação, né, no Unicinos também fica aberto, né, a Unilínguas, né, fica aberto, Giane, para alunos, né, de todos, né, que tiverem interesse e exatamente as oportunidades. Muito obrigada. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Giane. Uma salva de palmas para elas. Aê! Veio no tempo certinho. Excelente. Adorei. E você que está acompanhando a gente aqui, tem um recado especial para você. Primeiro lugar, beijo no seu coração. Segundo lugar, vamos exatamente para o próximo link. Vejo vocês daqui a pouquinho? Eu espero que sim. Na real, eu sei que sim, porque vocês estão... Vamos lá, tô comigo. Vem, vamos lá. Próximo link. Oi, pessoal! Passando para lembrar de que as inscrições para a graduação já estão abertas. E você pode participar usando a sua nota do Enem, transferência ou a nossa prova online, em que você faz onde quiser e recebe o resultado em até 2 dias. Quer saber mais e se inscrever gratuitamente? Na nossa incrível arena virtual, tem um espaço dedicado para as inscrições. Lá, você será direcionado para o nosso site da graduação e poderá realizar a sua inscrição. Esperamos por você!